Estamos na Escola Básica Secundária Quinta das Flores, em Coimbra. É uma escola artística. A TSF anda do norte a sul do continente a levar uma pergunta às escolas, aos alunos do ensino secundário. Democracia, para que te quero? Afinal, para que queremos nós a democracia? E estamos, curiosamente, a gravar este programa no dia 24 de abril. E nesta escola de Coimbra ouvimos o piano tocado pela Júlia Rodrigues, aluna do 12º C. Os outros participantes desta primeira parte da emissão são o João Dias, do 12º B, o João Bastos, do 12º B também, e a Ana Beatriz Ferreira, do 12º G. Como é habitual nestas emissões, começamos com a introdução de João Sequeira, que é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, em parceria com o Ministério da Educação. Boa tarde a todos. A minha apresentação hoje vai ser breve. Eu vou referir os assuntos que os alunos vão tratar e, posteriormente, farei um pequeno comentário e, na segunda parte, irei referir os comentários para a segunda parte da nossa emissão. Assim, a primeira pergunta que nós devemos fazer quando temos a questão das eleições em mente não é simplesmente porque votamos, porque isso cada um de nós é que, em princípio, sabe, mas sim porque nos abstemos. Porque nos abstemos é uma atitude mais de grupo, digamos assim, ou um conjunto de pessoas, um coletivo, diríamos nós. Assim, o que nós temos de pensar é se, de facto, o desinteresse ou a lassidão, posto nas palavras de alguns alunos, é cansaço, fadiga, falta de força ou de estímulo para agir, indolência ou preguiça, ou simplesmente tédio. Todas estas definições para abstenção são respostas diferentes. Se nós dissermos que as pessoas estão cansadas, e é por isso que se abstêm, estão cansadas de quê? Estão cansadas deste regime? A falta de força ou estímulo para agir, vulgo a preguiça, porque é que acontece? Há algum estímulo, algo que nós possamos fazer, ou as pessoas estão cansadas de quem nos governa? Se isto assim for, o que é que podemos fazer? Ou seja, se nós apresentarmos simplesmente as definições do dicionário, teremos muitas respostas diferentes. Por outro lado, teremos alguns fatores que explicam estas abstenções, tais como fatores políticos, a competitividade dessas eleições, o grau de interesse nessas eleições, a importância dessas eleições dadas por cada tipo de grupo, o seu impacto. Temos um fenómeno que pouca gente fala, que é a fadiga eleitoral, ou seja, se nós tivermos muitas eleições num curto espaço de tempo, isso também não torna as coisas fáceis. E, por outro lado, temos a questão dos ciclos políticos. Isto é relativamente permanente para as últimas eleições que nós acabámos de ter em Portugal, que era um quebrar de um ciclo, ou era potencialmente um quebrar de um ciclo de governação. Nas questões, para acabar, as questões culturais também são relevantes, e as questões económicas, em que o eleitor, podemos dizer que avalia os custos e benefícios de ir votar, também são relevantes. Por fim, diríamos que mencionar outros sistemas eleitorais também é interessante. Isto também vai ser referido pelos alunos. Desta maneira, a minha pergunta é: será que é importante termos um método DONT que privilegia a diversidade ou um método maioritário que privilegia mais a governabilidade? Ou será que devemos ter um pouco dos dois e conseguimos uma coisa à alemã, que é um sistema misto? Desta maneira, a minha pergunta é: não é qual é o sistema melhor, mas qual é o sistema que se adequará melhor para Portugal? Será que conseguimos arranjar outro? Será que devemos arranjar outro? Deixo-vos estas pistas e obrigado. E são as pistas de debate deixadas pelo João Sequeira, que é o conselheiro científico desta parceria entre a TSF e o Ministério da Educação, em que levamos então esta pergunta genérica: democracia, para que te quero? Hoje, como já percebemos, vamos falar de eleições. Já se juntou a nós, depois dos seus dedos mágicos, a Júlia Rodrigues, do 12º C. Júlia, o que é que tu tocaste, desculpa? Toquei o prelúdio número 12 do Cravo Bem Temperado, do primeiro caderno, De Bach. de Bach, sim. Muito obrigado. Júlia, vamos começar então por ti, que tu nos propões aqui refletir sobre a importância do nosso voto, a nossa escolha, um direito, um dever. Qual é a importância então do nosso voto? A importância do voto. Sim, sim. Parece-me fundamental votar. Votar é a forma que as pessoas, o povo, têm de escolher o que quer para o seu futuro. Votar tem implicações diretas na nossa vida cotidiana, porque os governantes fazem as leis que nos afetam.
Especialmente nos 50 anos do 25 de Abril, parece-me que votar é ainda mais importante, porque votar, para além de escolher, para além do povo falar, é também preservar a democracia. A democracia é uma máquina que precisa de estar em movimento e uma elevada taxa de abstenção é uma democracia mais enfraquecida. Portanto, espero que nas próximas eleições, dia 9 de junho, eleições europeias, todas as pessoas que podem votar, pessoas com mais de 18 anos, cidadãos portugueses com mais de 18 anos, ou mesmo alguns cidadãos estrangeiros que se voluntariarem também têm acesso ao voto, que vão votar e que escolham, neste caso, o futuro da Europa, mas nas outras eleições, o futuro do país. A Júlia, que, como disse, é aluna do 12º C e que tem, para quem nos segue através da emissão da rádio, tem um cravo em renda na lapela do seu lado esquerdo. Vou ao João Dias, que nos traz aqui como ponto de reflexão um ponto quente das democracias, que é a abstenção. João, qual a tua reflexão? Bem, eu penso que a abstenção pode ter várias razões por trás deste fenómeno. Porque é que as pessoas se abstêm? Bem, algumas, por isso, simplesmente não querem saber do resultado das eleições, porque pensam que o seu voto não constitui diferença nenhuma, e algumas, se calhar, até diriam que se fossem lá, era para votar em branco, ou possivelmente até votar em nulo, o que é uma coisa que não devem fazer. Outra razão é as pessoas sentem-se desconectadas da política. As pessoas veem o que se passa na televisão e na sociedade e, no fundo, toda a confusão do sistema político e não entendem o que se passa e sentem-se desconectadas. Já não há a mesma conexão do povo e da política. Uma conexão que se fez sentir, por exemplo, no 25 de Abril. As eleições imediatamente a seguir ao 25 de Abril devem ter sido as eleições aqui em Portugal com menos abstenção. Houve uma taxa de participação muitíssimo elevada, penso que ia rondar os 80%, e agora nós temos uma taxa de abstenção de 33%, penso eu. O que é importante refletir ainda por cima, o que esta percentagem poderia ter feito de diferença, nomeadamente nestas últimas eleições que tivemos, em que diferenças entre partidos foram de percentagens muitíssimo pequenas, 30% poderiam ter feito absolutamente uma diferença extraordinária. Deixa-me acrescentar à tua reflexão, já porque é um dado importante. As últimas eleições legislativas foram as eleições em que, em termos absolutos, houve maior número de votantes. Pela primeira vez passamos os 6 milhões de votantes desde o 25 de Abril. Dizer também que nesses 80% de que falavas das primeiras eleições a seguir ao 25 de Abril, que Portugal tinha muito mais população jovem, muito mais gente com menos de 18 anos, portanto, que não podia votar, e, portanto, esta questão das percentagens também teremos que analisar por esse lado, porque nós, ao termos uma população mais envelhecida, temos mais população adulta, porque a população é mais ou menos a mesma, e as nossas eleições em Portugal andam sempre entre o número de votantes até aqui, entre os 4 milhões e 800 e os 5 milhões e 800 mil. Esta foi a primeira vez que o número de votantes ultrapassou os 6 milhões, contando já com a participação dos portugueses que estão espalhados pelo mundo. Sistemas eleitorais alternativos, e quero depois voltar ao João Dias para perceber porque é que não devemos votar nulo. Vou ao João Bastos. João, tu dizes que é preciso, devemos encontrar diferentes métodos para encontrar os nossos representantes? Que é aluno do 12º B. Sim, eu não tenho uma opinião muito clara nesse sentido, porém o que eu penso é que o método de onde é uma boa forma de sistema eleitoral e creio que é também importante encontrar outras formas de sistema eleitoral, mas de certeza que melhor do que encontrar várias formas de sistema eleitoral é e o método de onde hoje é melhor. Hoje fala-se muito, desculpa, não sei se nos podes esclarecer se na tua preparação foste aí tão fundo, que tem a ver com os votos que são desperdiçados, não é? Nós teremos que não elegem ninguém, serão... o João Sequeira pode ajudar, eu julgo que andamos na casa dos 700, 800 mil. 700, 800 mil diretos. Depois temos as pessoas que optam pela segunda escolha, não é? Ou terceira escolha, e isso pode subir para 1 milhão.
Sim, João. Que outros métodos, além do método que nós utilizamos em Portugal, que tu investigaste na tua preparação? Sinceramente, também só pesquisei um pouco sobre o método de maioria simples e outros métodos, mas são formas, variantes, digamos assim, do sistema de D'Hondt. Sim, sim. Diz. Nada muito mais, sinceramente. E este sistema, o que é que nos mostra? Tu achas que este é o melhor método, o que nós temos? Acho que é um bom método, mas tal como pesquisei, a principal desvantagem é que favorece muito a maioria e que, pronto, pode levar a essa certa desvantagem de votos desperdiçados. Porém, eu não considero que são votos desperdiçados porque, primeiro de tudo, votar é para o povo em geral. Se não for a única forma, é uma forma de utilizar o poder que temos e... Se não é a única, é pelo menos a principal. Sim, era isso que eu queria dizer. E é muito importante para qualquer cidadão votar. E na minha perspectiva, quer seja voto branco ou voto nulo, pelo menos votar e ter alguma noção de política, no geral. Muito bem. E nós já temos aqui um ponto que também te interessou a ti, que foi essa questão dos votos nulos que o João Dias levantava há pouco. Vou à Ana Beatriz Ferreira, aluna do 12º G, e tudo isto tem a ver com o que estamos a falar, a questão do voto, e a tua intervenção vai sobre as competências, as representatividades depois de uma eleição. Bem-vinda. Obrigada. Então, o que é que nos trouxeste? Eu pesquisei sobretudo sobre a imagem que o Parlamento traz para a nossa sociedade, a imagem que passa para a sociedade, porque acho que neste momento, com 230 deputados no Parlamento, existe muitas interpelações, digamos que intervenções com más educações, como gestos obscenos e como casos, posso referir um? Sim, claro. E como um caso que também aconteceu recentemente antes das eleições legislativas do André Ventura perante a Mariana Mortágua, que foi um escândalo, e é compreensível que seja um escândalo porque é uma falta de educação imensa, e acho que essas intervenções... Queres nos recordar o que é que foi? Foi Mentirosa é a tua tia. Muito bem. E acho que estas intervenções extremamente inseguras e quentes do que estão a dizer, acho que passa uma imagem de falta de capacidade de governamentação para todos nós, e daí cria todas estas revoltas que nós sentimos, todas as manifestações e protestos que nós vimos na rua, porque de facto aquilo que neste momento no Parlamento se faz muito é ser mal educado para outros partidos e não realmente discutir aquilo que está na mesa. Tu referi, embora a Assembleia da República tenha um código de conduta que... Não é cumprido. Mas que deve ser seguido, não é? Sim. Quanto à linguagem, quanto aos modos, à maneira de dirigir, não é a primeira vez. Nós tivemos um ministro há uns anos... Manuel Pinho, que agora está envolvido num processo judicial, toda a gente o conhece, que fez os chifres, os cornos na Assembleia da República, mas ele demitiu-se por causa disso. Tu achas que esses excessos de linguagem, Ana, descredibilizam o Parlamento, dão uma ideia então errada para as pessoas que estão a ver de que vale tudo? Claro que sim, e sobretudo a utilização dos pronomes, por exemplo, você, e não a formalidade de o senhor deputado. Eu acho que, a fim e ao cabo, quando nós vimos estes debates, aquilo que nós temos de ideia é que isto é uma discussão de café, que neste momento a nossa Assembleia da República, a Casa da Democracia, é uma discussão de café em que estão praticamente a criticarem-se uns aos outros, apenas isso, e não fazem as devidas intervenções para ajudar o povo a ter um futuro melhor. Que supostamente é isso que o Parlamento, a competência do Governo, é trazer um futuro melhor para nós através
da legislação. Já agora estou aqui curioso, porque tocaste aí ao de leve da questão de ter tantos deputados. O que é que querias dizer com isso? Temos deputados a mais? A quantidade de deputados eu acho que não é um problema. Como foi referido, a conduta que deve ser seguida no Parlamento é que neste momento não está a ser cumprida, porque a quantidade de deputados não tem nada a ver com isso. O que está em causa é mesmo a conduta que não é cumprida pelos deputados que estão. Porque se os 230 deputados que estão na Assembleia da República cumprissem a conduta que é estabelecida, o nosso país neste momento poderia estar noutro patamar. E tu achas que as pessoas então têm a ideia de que vale tudo, pode-se dizer tudo? A liberdade de expressão, a democracia também exige formalismo, também exige cerimónia, etiqueta, boa educação, é disso que falas. Exatamente, eu acho que antes de darmos a nossa opinião, temos de ter em conta também aquilo que nós vamos dizer e de que forma é que pode afetar o próximo, que é algo que muitos partidos, principalmente a ala direita da Assembleia da República, não têm em conta. Mas isso já aconteceu com a ala esquerda também. Pois também, mas neste momento a maioria dessas faltas de respeito vem da ala direita, infelizmente. E embora não se ouvisse diretamente, recordo-me assim de cabeça, numa discussão acesa entre o então deputado do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, com José Sócrates, Sim. que era o primeiro-ministro da época. Francisco Louçã, lá está, disse que ele era manso, qualquer coisa do género, e ele terá dito do lado de cima: mansa é a tua tia, mas não se ouviu. Porque só se percebeu depois da leitura dos lábios. Bom, nós já vamos voltar a conversar, porque eu quero voltar ao João Dias, que deixou aqui esta declaração. Não se deve votar nulo. Explica-me lá, João, então isso, por favor. Ok. Eu penso que votar nulo é errado. E porquê? Qual é a diferença entre votar nulo e branco? Votar nulo, eu penso que é, acima de tudo, falta de respeito e falta de educação. Ao contrário que votar branco é um ato de protesto, de descontentamento. Votar nulo, só para esclarecer, muitas das vezes as pessoas ou põem cruzes em todos, ou põem lá umas mensagens. E uns palavrões, pronto. Sim. Conclui lá. Penso que votar branco é um ato de protesto, do género: eu não me identifico com nenhum partido, acho que não há nenhuma pessoa capaz de representar os meus ideais, então eu voto branco e mostro o meu descontentamento com E se nós passarmos aqui um nível a seguir de complicação, mas então qual é a diferença entre votar branco e não ir votar? E não votar. Abstenção. Certo. Mas olha, eu não vou votar porque isto é tudo a mesma coisa. Pronto. É para não dizer outras palavras, senão a Ana fica aborrecida. Eu penso que, como já disse, votar branco mostra um descontentamento e abstenção de certa forma também, mas não é a mesma coisa, porque votar branco nós estamos de facto a envolver no processo e a envolver na decisão que está a ser tomada, e a abstenção é uma posição que a pessoa toma de: eu não estou envolvido e não quero saber, não preciso de saber qual é que é o resultado que vem disto. É uma abordagem interessante que aqui trazes, de votar branco é um compromisso, é uma manifestação de vontade. Mas tu achas que o votar nulo não é uma manifestação, portanto, de vontade? Não? Que é uma manifestação, porque as pessoas escrevem lá mensagens e tudo mais. E mais alguma coisa. Mas penso que é absolutamente escusado, porque a partir do momento em que nós votamos branco, já estamos a passar a nossa mensagem. E votar nulo, eu penso que é falta de cidadania. Estamos a desrespeitar aquilo que é o ato de votar. Vou ao outro João da mesa, ao João Bastos, que quando ouviu falar nisto, ele tirou logo ali os seus apontamentos mentais e disse: mas porquê é que não se pode votar nulo? João, o que é que querias dizer sobre isto? Se pode votar nulo, claro que se pode. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente do João Dias. Porque que bom que isso é democracia. Um pouco diferente. Porque quando uma pessoa se abstém, ela não utiliza o poder que tem a seu dispor. Quando vota, utiliza-o. Porém,
considero que voto branco ou nulo são ambos manifestações. Sinceramente, se um é falta de respeito ou o outro mostra mais respeito, ou melhor, se que o voto branco mostra mais respeito que o voto nulo, eu diria que isso é mais uma extrapolação. Portanto, no teu entender, ambos, o facto da pessoa se levantar, ir votar, já mostra um compromisso Sim, com o sistema e com a isso é democracia. importante. Diria. Júlia, o que é que tu querias dizer sobre isto? Não sei, estou aqui a pressentir que tu queres dizer alguma coisa sobre isto. Sim, é verdade. Júlia Rodrigues, aluna de 12º C, estamos em Coimbra, na escola Quinta das Flores, a escola artística. Júlia, a nossa pianista de hoje, de serviço. Sim, parece-me que a diferença entre o voto em branco e a abstenção é grande, porque quando uma pessoa se abstém, não vai participar na percentagem das pessoas que vão votar e, por isso, vai estar a favorecer as pessoas que votaram noutros partidos. Ou seja, enquanto se for votar em branco, é quase como se fosse um outro partido e, portanto, não se está a dar mais percentagem a partidos com os quais não se concorda. Nós falamos, tu tens aqui no teu tópico de intervenção, Sim. e porque tem a ver com eleições, como é evidente, e esta é uma frase que até era muito usada pela Comissão Nacional de Eleições, que era votar um direito, votar um dever cívico. Discute-se de quando em quando, enquanto a abstenção é elevada, há outros países, como por exemplo o Brasil, em que o voto é obrigatório. O que é que tu achas disso, do voto passar a ser obrigatório? É verdade, existem países em que votar é obrigatório, até na União Europeia, na Bélgica também acho que o voto é obrigatório. Parece-me que para aumentar a participação nas votações, essa talvez não seja... É uma forma de aumentar, de facto, mas não sei se é a melhor forma. Eu prefiro uma solução que invista mais na cidadania ativa, mais investimento na educação, mais consciência cívica. Acho que é uma abordagem mais democrática. No entanto, acho que esse é um debate que pode ser tido e acho que enriquece a democracia. Eu talvez ainda não tenha uma opinião completamente formada sobre isso, mas parece-me que a obrigatoriedade, sendo um caminho, talvez não seja o melhor. Eu acho que sobre esse assunto não é só tu que não tens uma opinião formada, acho que pouca gente tem uma opinião formada sobre a questão. Pede-me a palavra ao João Bastos, aluno do 12º B. Sim, sobre o voto obrigatório, acho que pode ter um efeito contrário ao esperado, porque com o voto obrigatório, por exemplo, imagine-se num país que tem 70% de pessoas que vão votar normalmente e os outros 30% abstêm-se. Bem, se o voto passar obrigatório, não há abstenção, mas Não, eu acho... poderá haver na mesma. Não, há na mesma. Nos países que na têm mesma. voto obrigatório continua a haver abstenção, porque ninguém vai buscar as pessoas a casa. Mas Há algumas penalizações, Sim, muitas sim. delas são multas simbólicas, como é o caso do Brasil, e depois, enquanto não pagarem, por exemplo, essa coima, essa multa, tecnicamente não sei como é que se chama, as pessoas, por exemplo, vão renovar o cartão de cidadão e não, agora tens de pagar para poder renovar, portanto, Ok. e fica registado que a pessoa não foi, embora também fique registado que não foi de outra maneira, só que aqui há uma consequência direta. Sim, pronto, eu queria dizer que pode haver um efeito contrário ao esperado, porque esses 30%, ou um pouco menos que 30%, podem de qualquer das formas, não querer saber sobre política. Também é um direito democrático, é isso. Sim, podem não querer saber de qualquer das formas e votar num partido qualquer, ou votar branco de qualquer das formas, ou nulo. Mas é uma manifestação diferente. Ana Beatriz Ferreira, estavas a pedir a palavra, por favor? Sim. Assim como a Júlia, eu também não tenho uma opinião 100% formada, mas de algo tenho a certeza. Se nós vivemos numa democracia, acho que é errado estarmos a obrigar as pessoas a votar, sendo que a abstenção é uma hipótese. Portanto, que palavra difícil na democracia. É proibido obrigar. É proibido obrigar, sim. Muito bem. O João Bastos já interveio e o João Dias, precisamente sobre isto, diz na sua preparação, naquilo que nos quer expor, que há um risco grande se houver uma abstenção massiva. João. Sim. Porque é que é um risco? Porque estamos a deixar que a nossa decisão caiba a outras pessoas. Se toda a gente tomar a atitude de eu não vou votar porque o meu voto não vai fazer diferença,
Bem, alguém, ao fim e ao cabo, há de ir votar e, no fundo vai deixar de haver uma representação da vontade, daquilo que é mesmo a vontade do povo e passa a haver a representação apenas daqueles que vão votar. E vamos imaginar que a abstenção sobe de 30% para 50%. Passa a ser apenas metade das pessoas que podem votar que decidem o futuro do país nos próximos 4 a 5 anos. Nós até já tivemos Quer que abstenções seja. muito superiores. Sim. Olha, por exemplo, nas eleições europeias que vamos ter agora em junho, para cima de 50%, bastante para cima. E já tivemos até referendos em Portugal com abstenções na casa dos 80%. E, portanto, mas é assim, nós quando temos uma abstenção massiva, claro que possivelmente, não tenho dúvidas quanto a isso, mas o que eu penso pouco interessa para o caso, que a leitura terá que ser um bocadinho diferente. Mas também não estamos a valorizar em demasia aqueles que não se abstêm, ou porque foram para a praia, ou para o Rio, e em detrimento dos que foram votar. Não estamos também um bocado a inverter aqui os papéis? A dizer, olha, tu foste como assim? votar, não é importante porque a maioria não votou. Pronto. E agora? Pronto. Esse silêncio já responde, ok? Vamos à Ana Beatriz Ferreira e que voltamos à questão dos deputados e do Parlamento. Tu achas, portanto, que mais educação e não educação literária nem nível académico, mas mais educação, aquela que nós falamos habitualmente, ser, como dizemos nós aqui mais a norte, ser bem ou mal criado, que isso faz diferença na política. Sim, eu acho que faz diferença precisamente porque isto vai se tornar um bocado uma bola de neve, porque as sessões do Parlamento são vistas por todos nós, somos nós que, ao fim e ao cabo, depois vamos votar a partir dos 18 anos, e então, se eu não me sentir representada, se eu não sentir que nenhum partido daqueles que estão na Assembleia da República correspondem com os meus ideais, acho que a opção é mesmo a da abstenção, porque, ou o voto branco, porque não me sinto representada. Tu quiseste destacar aqui o Parlamento dos Jovens. Eu tenho aqui como um dos tópicos que tu trazes, que é uma experiência motivacional. Ora, explica lá isto, por favor. Eu sou deputada pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, na sessão Eu quase que nacional. adivinhava. Senhora deputada, força. E falo também relacionado com isto que eu falei da imagem que o Parlamento, que a nossa Assembleia da República traz para a nossa população. Como estive no Parlamento dos Jovens, eu fiquei admirada porque houve muito mais respeito e soberania do que eu vejo na Assembleia da República. E eu acho que se todos os 230 deputados viessem ver, por exemplo, a Sessão Nacional de Coimbra, que iam aprender alguma coisa, porque nós respeitámos cada uma das intervenções de todos os deputados e depois demos a nossa opinião e depois, quando saímos, quando acabou a sessão, esclarecemos tudo aquilo que não foi esclarecido. Ou seja, não houve interpelações, não houve qualquer tipo de má educação, e eu acho que é nisto que os jovens dão um certo exemplo do que é política aos nossos políticos. Mas tem que haver também alguma vivacidade no debate. Claro, Senão mas aquilo isso é também, sempre. Mas com boa educação. com certeza. Júlia, queres acrescentar algo sobre isto? Sim. Como é que tu vês o Parlamento? Deixa-me perguntar-te isto. Temos ali a Ana. Eu não sei se tu participas também no Parlamento dos Jovens. Não participei no Parlamento dos Jovens, mas já participei noutros projetos europeus, nomeadamente no projeto European Student Council, o ano passado, que é um projeto de intercâmbio com várias escolas de vários países da Europa. Acho que eram 5 o ano passado, mas não tenho a certeza. 7? 7, ok. E nós tivemos a experiência de ser deputados, mas eurodeputados. Tivemos a oportunidade de ir ao hemiciclo do Parlamento Europeu e foi muito enriquecedor. Uhum. E achas que isto é importante, motiva as pessoas para a democracia, para a participação democrática? Sim, estes projetos que a nossa escola tem promovido bastante e que eu aplaudo, acho que são importantes para promover a cidadania ativa. No meu caso, eu também tive a oportunidade de viajar até Bruxelas e de conhecer o Parlamento Europeu, e estas oportunidades que são tanto promovidas pelo Parlamento Europeu, também com o projeto Euroscola, acho que são importantes para
preservar e pôr a mexer a democracia, mas também porque há algumas pessoas que não têm a oportunidade de viajar e de conhecer outras cidades e acho que é uma forma também de conhecer outras culturas de uma forma mais acessível e que isso é importante. Vamos mesmo ter que convidar os deputados, se calhar, para virem aqui a Coimbra, para ouvirem outros pensamentos. Ou então podem sempre ouvir-nos aqui na TSF. João Bastos, pedes a palavra, por favor. Sim, de novo. Eu considero que a falta de educação no Parlamento não é necessariamente porque as pessoas foram criadas assim, mas é, sobretudo, uma estratégia, é, sobretudo, uma escolha. Porque ou as pessoas agirem desta maneira, interessantemente vão conseguir mais votos, porque basicamente o que foi muito mencionado sobre, pronto, André Ventura, extrema-direita, mas o que ele faz, sinceramente, é uma estratégia para ganhar mais poder no Parlamento, ao agir de uma maneira tão popular, digamos assim. De certeza que há mais pessoas a identificarem-se com ele e, sobretudo, ironicamente, como há mais pessoas a dizer que ele é uma pessoa má, digamos assim, vai haver no lado mais popular também um acréscimo nas pessoas que estão do lado dele. Ou seja... João, deixa-me colocar-te esta questão. O João Bastos, 12º B da escola secundária Quinta das Flores, em Coimbra. Tu achas que... Então o que é que nós fazemos? Vai tudo a desatar aos gritos e com linguagem mais imprópria? Porque assim, de facto, é capaz de conseguir mais destaque nas notícias. Se toda a gente for assim, que parlamento vamos ter? Que essa é a dúvida ali da Ana. Sim, mas isto também é algo que diria que não se pode evitar. Há de certeza que vai sempre haver alguma pessoa com esta estratégia. Sim, e se não houver... Com linguagem mais dura ou menos própria, segundo o parecer da Ana. Aliás, eu dei aqui o exemplo há bocado de discussões bastante acesas no tempo de Francisco Lucena no Parlamento. Sim, é mais uma estratégia para ganhar poder. Ana, ou protagonismo, antes do poder. Diz, Ana. Eu acho que, bem, o André Ventura sim utiliza a má educação para ganhar destaque, porque nós abrimos as notícias e muitas vezes a primeira notícia que vem é algo sobre o Chega ou sobre o André Ventura. E eu acho precisamente que ele utiliza aquilo que o João acabou de dizer, porque a nossa população é envelhecida. E ao ver isso, ao ver que está alguém com poder e alguém que utiliza expressões populares para governar, acho que muitas pessoas são atraídas precisamente por isso, por essa linguagem típica e não tão formal. Mas, de facto, se isso fosse praticado por toda a gente que está na Assembleia da República, não havia decisões nenhumas. Júlia. Eu acho que aqui o problema é que assim as regras acabam por não ser as mesmas para os partidos todos, porque quando há um partido, neste caso estamos a falar de um partido de extrema-direita, ou Chega, que decide ter uma linguagem, enfim, pouco própria muitas vezes, e que, portanto, desrespeita algumas regras do que deve ser o debate democrático, ganha mais mediatismo com um discurso populista em relação aos outros partidos que optam por manter, sim, um debate aceso, que é saudável, acho eu, mas que é respeitoso. E, portanto, ao ganhar mais mediatismo nos média, está a ganhar mais visibilidade e, portanto, eventualmente a cativar mais eleitorado, que será sempre um certo tipo de eleitorado que responde a este tipo de discurso. Quero agradecer aos 4 estarem aqui nesta primeira parte, em que, recordo, estamos na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, uma escola artística em Coimbra, um interessantíssimo edifício, muito interessante esta visita à escola. Vou ao João Sequeira, que é o conselheiro científico desta iniciativa da TSF, ele que é politólogo. João, vamos à intervenção intermédia, por favor.
Bom, em jeito de conclusão intermédia, diríamos que é interessantíssimo pensar que nós em tempos, neste mesmo podcast, falámos de liberdade de expressão de cada um dos eleitores. Neste caso, falámos da liberdade de expressão ou não dos eleitos. Não é? E o que é que devemos fazer com os eleitos quando eles usam, talvez demais, a sua liberdade de expressão. Eu estava-me a recordar quando as alunas falaram e quando os alunos também falaram, que é super curioso, porque o nosso Parlamento, não sei se vocês alguma vez pensaram nisto, mas ele está construído em hemiciclo. Ou seja, representa um bocadinho aquilo que acontecia na Antiguidade Clássica. Há, de facto, parlamentos que não são assim. O Parlamento inglês, por exemplo, é um parlamento frente a frente, em que eles estão literalmente a uma distância muito curta. Eu estou com a distância para os alunos que estão à minha frente, é uma distância superior que os parlamentares ingleses estão. E, curiosamente, os parlamentares ingleses têm uma questão muito interessante. Eles fazem um clássico que é os reis e os neis, quando concordam e discordam. Que é, basicamente, a liberdade de expressão deles para concordar e discordar. Quanto às expressões propriamente ditas, eu, honestamente, é como os alunos dizem, não sei o que é que se há de fazer, honestamente, porque se, por um lado, percebo os argumentos de que dificulta a formação de consensos e etc., por outro lado, também me custa dizer... Não, nós vamos acabar com isto tudo. Agora, há um ponto que as alunas, e para acabar, eu diria, as alunas têm um ponto, que é, se há regras, que seja igual para todos. E isso, tecnicamente, é a democracia. É essa igualdade perante a lei de toda a gente. Isso é um princípio democrático que acho que todos devemos respeitar. Portanto, se o partido B faz isto, o partido Z também deve fazer o mesmo e todos devem se conduzir por igual. Estamos na Escola Quinta das Flores, em Coimbra, escola artística, onde estamos a falar de democracia. E neste episódio em concreto falamos sobre eleições, todos os alunos do 12º ano. Trocamos agora o painel. Temos o Pedro Borges, do 12º E, a Inês Amado, do 12º D, o João Maria Costa, do 12º A e o João Henrique Assunção, do 12º B. Muito obrigado por terem vindo, por estarem aqui connosco nesta emissão. Vamos falar de eleições e voltamos, como é evidente, não há democracia sem partidos, sem cidadãos. É isso, Pedro Borges? Sim, mas atualmente vejo um grande distanciamento entre a sociedade civil e os partidos políticos por inúmeras razões. Primeiro de tudo, ultimamente vejo os partidos muito preocupados com os seus problemas e não estão preocupados com os problemas, diremos, do país em si. E vejo muito isso, especialmente... Eu pego no caso do IRS, então, o PSD, neste caso, o governo atual, que é do AD, não é do PSD, é do AD, acho que está muito preocupado em tentar defender-se e não assumir, se calhar, o erro que pode ter feito. Não é uma coisa... Esse caso do IRS não é que eu esteja muito atualizado, mas vejo que o governo está-se a tentar muito defender e não a tentar assumir erros que tenha feito. E isso também cria, vamos dizer, uma grande desilusão por parte da população que depois acha que a alternativa está nos partidos da direita extremista. Neste caso, já falámos do Chega e não só. E cria esse crescimento que atualmente estamos a assistir. Também outras razões, temos as burocracias e acho que ultimamente... não há uma grande dinâmica dos partidos para promover as suas ideias para a sociedade civil e que depois começam assim a duvidar o que é que... Depois dizem que não percebem de política e isto foi uma conversa que eu tive numa sessão de teatro, uma discussão que nós tivemos, que as pessoas ultimamente dizem que não percebem de política. E uma resposta que eu recebi, que achei que é muito pertinente trazer também aqui à nossa discussão, foi a política está em todo o lado. Desde o momento em que nós entramos na escola, desde o momento em que vamos, por exemplo, aos supermercados ou vamos ali às bombas de gasolina, tudo é política. E acho que as pessoas, por vezes, pensam que política é estas questões de dinheiro e de poder. E ultimamente temos andado a ver que a política que se tem feito hoje é muito pelo poder e quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, mas a política não é só isso e atualmente estamos a assistir a uma questão de elitização, talvez, desta questão do poder e não é esse o objetivo de um governo. Um governo serve para
gerir um país e para tratar de todos os problemas e não se anda a assistir a isso. Eu já voltarei a ti, Pedro, porque eu quero perceber mais algumas coisas dos tópicos de discussão que tu aqui deixaste. Ora, eu vou à Inês, porque a Inês... as coisas, vocês prepararam isto, eu recordo que a TSF não tem qualquer interferência no conteúdo, ou seja, nós lançamos só o tema, o desafio, além de democracia, obviamente, é o tema eleições, e depois os alunos, juntamente com os seus professores, trabalham os temas que querem trazer e aqui discutidos, as alíneas, digamos, em concreto. A Inês traz aqui a questão das figuras carismáticas e a relação com os cidadãos. Tudo isto tem a ver com protagonismos de que falava o Pedro agora mesmo. Pois, porque, então, o meu tema é sobre as freguesias e Sim. os órgãos de freguesia, e é muito interessante, porque, tal como o Pedro disse, os políticos quase que se torna uma elite. Eles, assim, preferencialmente, eles deviam trabalhar junto das pessoas, ouvindo o que elas precisam, mas não, tudo bem. O que importa é que nas freguesias toda a gente se conhece. Toda a gente conhece. Então... Toda a gente sabe quem é o Toda a gente sabe. Eu é que Se não sou o presidente sabem, da sabem Junta. quem é o pai. É o pai de não sei... é o filho da Sónia. Não sei quem é o filho do padeiro. Então, geralmente, sim, as pessoas só não sabem as ideias políticas da pessoa, como sabem ela em si. Porque, às vezes, a pessoa... Quem é aquela pessoa? Que vida é que ela tem? Que vida é que ela tem. Porque os políticos... assim, a gente às vezes não gosta dos políticos, mas é porque eles defendem uma ideia política, só vemos as ideias políticas, não vemos a pessoa por trás. A pessoa por trás pode ser um amor, mas... pronto. O que ela defende... não é? O que ela defende, pronto. Mas não, desta vez a gente sabe o que é que ele fez, até já fomos beber café com aquela pessoa, o que às vezes torna-se um bocadinho... não ideal, porque as pessoas acabam por não exatamente votar por causa da ideia política, mas porque é porque eu conheço esta pessoa. E aqui estamos a falar da tal política Exato. de proximidade. E dentro da política de proximidade, um patamar intermédio que não temos no continente, que são as regiões, e neste caso temos as regiões autónomas, e que é um ponto de reflexão, isto porque nós temos 3 níveis de eleições em Portugal. O João Maria Costa, aluno do 12º ano também, que traz-nos aqui uma reflexão e a importância, perguntando mesmo quem manda afinal nas regiões. João. Quem manda nas regiões, acho que não se torna muito diferente do continente em si. Ou, neste caso, nacional, é o que tu queres dizer, exato. porque a Assembleia da República também representa as regiões. Exato. Tem também assembleias, que são mais reduzidas do que a nacional, como é óbvio. Também apresentam um representante da República, que é alguém escolhido pelo Presidente para ser o emissário do Estado nas regiões, mas tendo isso não vejo muita diferença comparada com o do nacional. Sim. E o que é que tu achas da importância das autonomias? O que é que tu viste do que tu estudaste? Faz sentido, não faz sentido? As regiões fazem sentido, não fazem? Eu acho que faz sentido. Acho que as pessoas nas regiões têm um sentido de nacionalidade tanto para Portugal como para a sua região, o que obviamente faz essa separação entre a força política dos Açores da Madeira, a força política do país, do nacional, mesmo do continente. Acho que essa é uma distinção importante a se fazer para a cultura das regiões autónomas. E que tem a ver com a tal proximidade. Também a ver com a tal proximidade. Tu achas importante? Porquê que é importante a proximidade? Porque acho que, por exemplo, os políticos em Portugal continental mesmo, que estão na Assembleia Nacional, mas que são de Portugal continental, podem não ter tanto conhecimento, tanto acesso às informações que estão nos Açores, Madeira, não tendo tanta proximidade com a população, e assim como o que está em falta nas regiões autónomas. Mas para isso nós já não temos as câmaras municipais? Qual é a diferença Sim, com a municipal? isso é um bom ponto, mas acho que é alguma coisa que torna mais pessoal também as eleições para as pessoas nas regiões autónomas. Nós já voltaremos a conversar. Vou ao João Henrique Assunção, que chama ao debate, aluno do 12º B, que nos quer falar sobre
o controlo do processo democrático em si, como sendo algo muito importante, e que ele traduz isto, e bem, pela Comissão Nacional de Eleições. Olá, viva. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Sinto que este tópico é de extrema importância para todos nós, compreender o nosso sistema, como nós funcionamos e o efeito que o nosso voto, que o indivíduo, o cidadão, tem no seu país, no país que vive, porque tal como o Pedro disse, tudo é política, tudo o que nos rodeia é política e percebendo como este sistema funciona, penso que também vai criar... O que é que te espantou aí na investigação que tu fizeste? Eu não sei se foi o primeiro contacto que tiveste com esta realidade ou que foi a primeira vez que te interessaste por isto ou era um assunto que já te chamava a atenção, a questão das eleições, ou foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de me aprofundar mais neste tema. Nada tão ótimo como uma primeira impressão. Então diz lá qual foi a tua primeira impressão em relação ao sistema de controlo que nós temos. Qual é a importância então desta Comissão Nacional de Eleições? Muita gente terá a ideia que aquilo não serve para nada. Serve? A Comissão Nacional de Eleições. Então explica lá, por favor. A Comissão Nacional de Eleições é um dos muitos órgãos que trata das nossas eleições. São eles que fazem parte da orquestração, que é o grandioso processo que é as eleições. A organização, não é? Sim. E, portanto, eles não interferem de forma direta, por assim dizer. Também não são eles que tratam do lado jurídico, são os tribunais. Mas são um ponto de extrema importância para a interligação entre todos os órgãos restantes que, em cooperação, trabalham para a realização das eleições. Sabes hoje como é que funciona o sistema, o ato em si eleitoral, que não é só eu votar na urna, não é? O controlo, como é que é feito? Se os votos estão todos certos, como é que isso é feito? Há representantes dos partidos? Como é que isso funciona? Não. É por órgãos independentes, sem qualquer... independentes de qualquer ideologia política, são estes que avaliam e que fazem a contagem dos votos em cada círculo, em cada região, que depois são analisados e apurados. Sim. E sendo que nessas mesas de voto há sempre um representante, ou pelo menos, se não houver um representante de cada partido, tem que haver mais do que um partido para tentar evitar as fraudes. Vou voltar à Inês, porque ela dá muita importância a esta questão da proximidade, e quiseste mesmo propositadamente trazer isto, proximidade e o distanciamento de que falava há bocado o Pedro, o distanciamento da tal realidade. Há sim uma diferença tão grande, tu falaste das juntas de freguesia, que é o nosso patamar primeiro, digamos assim. Depois, a partir daí, é sempre o distanciamento a aumentar. Eu estou por ao contrário, de propósito, diz isto. Eu estava a pensar exatamente nisto, isto foi uma conexão... Mas eu isso acho quer dizer alguma coisa porque não há coincidências, não é? Não, é porque eu estava a pensar, a seguir eu podia dizer isto. Então vá. Olha, eu acho que a maior diferença é que, como é que eu ia te explicar? A pessoa não vive como as pessoas lá. Por exemplo, a pessoa que está na freguesia, ela sabe como é que as pessoas da freguesia coisam. Agora, vou dar aqui um exemplo de Coimbra. Eu, os transportes de Coimbra, eu mais do que a pessoa que não anda nos transportes de Coimbra, que já agora são uma porcaria, fica aqui a dica, mas pronto, os transportes de Coimbra, eu provavelmente que ando todos os dias e que estou dependente, sei muito mais, talvez mudaria umas coisas que a pessoa que não anda, que anda de carro o dia todo, que nem é o presidente, entende? Acho que só a pessoa que vive lá e que realmente vive aqueles problemas e que vive aquilo é que poderá saber e sentir na pele e saber melhor como superar, como melhorar isso, ajudar, que é o caso das freguesias. Pedro Borges, aluno do 12º E. Discordar um bocadinho da Inês. Não, podes discordar tudo. Inês, há bocado pedimos aqui que houvesse, como é que é, a urbanidade, contenção na linguagem, ser adaptada. Muito bem. Utilizou aí um termo, se calhar, que não é muito conveniente para quem está a criticar os deputados. Muito bem, Pedro. Vamos lá. Para mim, querendo ou não, eu sei que apesar deste distanciamento, os políticos não deixam de ter uma vida como pessoas.
se calhar não utilizam tanto os transportes públicos, sim, mas não deixam de ter também de ter uma vida de pessoa, né? Mas o que eu sinto deste distanciamento é estes partidos políticos tentam servir mais por interesses talvez económicos, de forma a favorecerem-se e estão mais importados, vamos assim dizer, com a questão de problemas internos e depois vou pegar outra vez, nada contra o AD, mas vejo um bocado de distanciamento, depois há um líder, depois há outro e não sei o quê, depois há o Luís Montenegro e o Pedro Passos Coelho, também estão sempre assim um bocadinho não é à luta, porque pronto, Mas, tivemos... Pedro, mas esse as pessoas podem ser da mesma família, neste caso política, sim. E ter ideias diferentes, achar que há soluções diferentes para o mesmo problema. Aquilo não é propriamente uma cartilha em que tem que se seguir à risca, não é? Portanto, também se não houver essa dialética, esse confronto, então pensamos todos igual. Mas o que eu acho que atualmente há e que se calhar pode distanciar ou não é um bocado esse aspecto, tornar isso um bocado um espetáculo, vamos assim dizer. Depois há umas lutas internas e depois, oh meu Deus, que louco, se calhar a luta não é assim tão Se calhar é uma grande. encenação, é o que tu queres É um bocado a encenação que às vezes assistimos e pode servir como propaganda política, como vemos se calhar na parte do Chega, como também pode fazer-nos distanciar um bocado da política, porque estes agora estão sempre assim à luta, se calhar é um partido em que eu desconfio um bocadinho mais. Ou se calhar são todos iguais, que é uma coisa que... Sim, são um bocado todos iguais e falo por mim, que eu neste momento não me identifico com nenhum partido político. Porque acho que há uma grande desconfiança, tanto por problemas que fizeram e por tudo que anda a acontecer. Temos o caso do PS, e isto já é um caso muito, muito anterior, do José Sócrates, dá um bocadinho de desconfiança depois de votar se calhar no Partido Socialista, ou outros casos quaisquer, me dá assim uma desconfiança e se calhar hesito um bocado mais a votar neste partido, e se calhar por isso há esse distanciamento da sociedade civil com estes partidos e não há tanta adesão a esses partidos. Eu, por exemplo, vejo aqui uma data de jovens e se calhar aqui nenhum deles pertence a uma juventude, são poucos mesmo os jovens. Uma juventude partidária. Sim, uma juventude partidária. Uhum. A Inês estava a franzir o nariz. Inês Amado, estavas a franzir quando o Pedro estava a falar. Eu estava assim, eu não percebi nada, da verdade. Desculpa, eu perdi-me completamente no que tu disseste. Eu estava tipo, mas onde é que eu estou? Mas, a única coisa que eu tenho a dizer, se é que para discordar de alguma coisa, é que eu não acho que os políticos sejam bem gente como a gente. Estás a ver? Tipo, porque... Não? São gente como a gente. São seres humanos, mas tipo, eles estão assim, é quase como se eles fossem, tipo, sei lá, me dá-me uma ideia que eles são um bocadinho assim elite, tipo, que é a minha opinião, quer dizer, é a minha impressão, tipo, sei lá. Olha, mas é preciso... Deixa-me complicar-te. É preciso ser pobre para saber o que é a pobreza? Eu não disse pobre. Não, dizer, eu é que estou a levar para este mas exemplo. Mas pronto, podemos fazer. É preciso estar doente para saber o que é a doença? É assim, não, óbvio. Mas o que eu quero dizer é que, tipo... O que é que tu gostavas de ver para que os políticos estivessem mais próximos da tua realidade? O que é que eles teriam que fazer? Os políticos vêm daqui, do mesmo país, não é? No caso de Portugal. Se calhar estou-me a explicar um bocadinho mal. Não estás. Não estás, a gente está a perceber. A questão é que tentarmos ir um bocadinho mais fundo nessa discussão. Porque então, isso é o que nós ouvimos dizer na tal mesa do café, mas ninguém concretiza concretamente o que é isso de não ser gente como a gente. Porquê? Olha, podemos falar, por exemplo... agora vamos entrar numa discussão que, meu Deus! Mas é assim, o facto de... Pronto, por exemplo, quando há sei lá, pegamos aqui num partido político que só tem, tipo, ou só homens, ou só mulheres, ou assim, tipo, como não há uma diversidade no partido, tipo... tipo é ótimo. Tipo, como não há uma diversidade no partido, eu não sei se representa toda a gente, porque, por exemplo, olha,
Na Roma Antiga, as pessoas que podiam votar eram só homens e não sei o quê, que tinham de escrever e que tinham de ser serviço militar e muitas regras. Ou seja, todas as decisões que eles tomavam só representavam esse tipo de pessoas, entende? Tipo, ou seja, se um político... Pronto, agora já que estamos a falar de, tipo, diferenças tipo, socioeconómicas, se um político for só de pessoas... Se um partido for só de pessoas, por exemplo, de homens, eles só vão tomar decisões que... como é que é? Ajudem os homens, estive a ver. Sim. Mas eu perdi-me no que eu disse, eu não percebi nada do que eu disse. Mas eu percebi. Percebeu? Eu acho que nós Eu percebemos não. o que tu querias dizer, Inês. O João Costa perde a palavra, por favor. Era também para responder essa pergunta, que eu acho bastante interessante, esse tema de distanciamento dos políticos. Eu acho que cada pessoa tem a sua história de vida e tem no patamar económico em que se encontra e o que isso faz, por exemplo, acho que uma pessoa que nasceu numa família com mais posses vai, se seguir a política, vai para um caminho diferente de alguém que nasceu com uma classe de trabalhadores. Pronto. Mas isso é importante na política. É isso que distingue os partidos e é essas vivências que distinguem os partidos. Não é preciso viver o que outros tipos de pessoas vivem. Por exemplo, alguém mais rico não está habituado a andar de autocarro, não tem que andar de autocarro para saber o que é que isso é, mas sim falar com a população. Isso é o essencial para mim de política, para se aproximar mais à população. João, querias dizer alguma coisa? João Henrique. Eu concordo com o que o João Costa disse. Não é preciso exatamente passar pela mesma situação que o outro, mas, obviamente, por exemplo, se eu ficar doente com uma doença extremamente grave, não desejo a ninguém, mas a verdade é que uma realidade grave e dura só pode ser verdadeiramente compreendida pelas pessoas que já a passaram. E, portanto, às vezes, os políticos poderão passar a imagem do isolamento dentro de uma bolha e, portanto, poderão não sentir tão bem alguns aspectos da sociedade atual tão bem como a população. Pronto, às vezes o caso dos transportes e em outras áreas. Mas, como dizia o João Costa, o fundamental é ouvir ou tem que passar pela experiência? É difícil. Sim. Pedro, querias acrescentar aqui? Só queria, se calhar, responder essa pergunta. Pedro Borges. Sim. Eu acho que não tem necessariamente de passar pela experiência, mas sim tem de ouvir os seus cidadãos. E o que não anda a acontecer tanto, ultimamente, com os partidos políticos, é que eles não ouvem. Não ouvem o que a população, se calhar, tem para dizer. E isso, claro, que cria esse distanciamento entre os partidos e a sociedade civil, cria, assim, esse distanciamento, e depois a tal sociedade civil fica a olhar assim para os partidos, ok, se eles não nos ouvem, vamos optar por se calhar, opções alternativas que, infelizmente, são mais populistas e aderem a esses movimentos populistas que só falam, vamos assim dizer, mas não fazem nada e, se calhar, não têm resposta e se calhar, até tiram ainda mais essa liberdade de expressão. E só aqui dizer, a propósito do que a Inês disse, que foi à Roma Antiga, que em Portugal, até ao 25 de Abril, as mulheres também não podiam votar, não tinham direito de voto até ao 25 de Abril. Quero agradecer aos quatro estarem aqui nesta emissão, em que falamos de eleições na Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, em Coimbra, e nesta escola artística já iremos ao momento final. Para já, vamos às notas finais do João Sequeira. Bom, democracia parece que é comunicação, não é? Estamos numa rádio e parece que é apropriado estarmos a gravar para uma rádio. E aquilo que eu pensei em todo o debate, e partilho convosco a minha opinião, é o seguinte: nós passámos da Grécia Antiga, onde todos nos conhecíamos, assim um bocadinho como a freguesia que a Inês referia, éramos poucos habitantes, para sociedades muito mais complexas. E com isso tentámos e fomos resolvendo alguns problemas, por exemplo, criando algumas redes sociais. Mas com isso vieram mais problemas. Mas se calhar algumas das soluções podem estar nessas mesmas, por exemplo, redes sociais que hoje em dia aparentemente nos afastam, mas que nos podem aproximar dos políticos.
Vou dar um exemplo muito simples e termino assim. Há políticos, não em Portugal, que em Portugal não é muito comum, mas no estrangeiro, que utilizam os seus Instagrams, por exemplo, a rede social Instagram, para, com essas ferramentas, chegar aos eleitores. Como? Através de live streamings. Ok? E isso é possível. Ou seja, basicamente fazem, sim, lives no Instagram e têm perguntas e comentários abertos para qualquer pessoa fazer a pergunta e respostas semanais. E isto é uma pista do que se pode fazer. João Sequeira, que é licenciado em Ciência Política e aluno de mestrando na mesma área. Falamos hoje de eleições na Escola Básica Secundária Quinta das Flores, em Coimbra. Sonoplastia do José António Barbosa e a produção da Alexandre Almeida. Pode seguir-nos não só aqui na emissão da rádio, como também temos a versão podcast para outras alturas, que queira ouvir mais tarde, designadamente, e também a versão em imagem, que esteve a cargo do Rui Rodrigues e da Rita Chantre, da Global Imagens. Agradeço a todos, voltaremos numa outra latitude, nesta série Democracia para que te quero. E vamos terminar bem a propósito com uma composição do Pedro Borges, aluno do 12º E, que quer fazer aqui uma homenagem a Zeca Afonso. Isto porque, além de tudo, até curiosamente estamos a gravar este programa no dia 24 de abril.